Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a fazer uma redação aí para a banca da FGV, especificamente para o edital da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então eu espero muito que esse vídeo te ajude. E a primeira coisa que eu sempre gosto de falar é que redação é técnica, então não importa se você gosta muito de escrever, ou gosta pouco de escrever, ou gosta muito de ler ou não. Se a gente aplicar uma técnica no dia da prova, a gente consegue um bom resultado. E não é possível que você não vai bem nessa redação, porque rei e rainha, você já passou pela primeira etapa. Se você está vendo esse vídeo, você provavelmente já foi aprovado, já está estudando para redação, então não é possível que você vai deixar a redação aí distanciar você do seu sonho. Não faça isso, por favor. Estude redação, aprenda uma técnica, pague um profissional para te acompanhar nesse processo, que vai valer a pena. Gente, eu sou servidora pública há 6 anos, ano que vem completo 7 anos de serviço público. O serviço público mudou a minha vida e eu fiz cursinho sobre história e geografia aqui de Mato Grosso para poder ser aprovada. Paguei bons profissionais porque eu queria ser aprovada e eu paguei o preço. Então pague o preço, eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender, porque uma prova dessa muda não só o nosso destino, mas o destino também das nossas famílias. Então vamos lá, vamos falar dessa redação. Primeira coisa que muita gente tem medo da FGV, né? Falando, nossa, a FGV é uma banca difícil, é uma banca complexa. A grande questão, gente, é que a FGV, ela pode colocar ali no seu comando de redação algumas perguntas. Isso pode confundir alguns candidatos, né? Por que ela coloca 3 perguntas ou ela coloca uma pergunta? Essas perguntas, elas vão nortear a redação de vocês, mas pode ser que ela não faça uma pergunta, pode ser que seja só uma afirmativa. Então, a FGV tem essa característica. E aí, o que cabe ao candidato não é nem pensar em relação a o que a banca vai cobrar. Não fica gastando sua energia e seu tempo, porque você não tem controle disso. Você não sabe se a banca vai cobrar alguma coisa relacionada, por exemplo, lixo, ou meio ambiente, ou leitura, ou segurança. A gente não tem esse controle. Então, o que a gente pode fazer para conseguir uma boa nota? A gente pode aprender uma estrutura, aprender uma técnica e aplicar no dia da prova para qualquer tema. Então, essa é a melhor forma de estudar redação para concurso. E não ficar pensando o que a banca vai cobrar. A gente não tem controle sobre isso. Até porque no edital de vocês não está específico o tema, né? Lá fala que pode ser algo relacionado a algo atual. E o Brasil é cheio de questões, né? Então, é possível que caia muitas questões lá e a gente não tem controle sobre isso. Então, o nosso controle é o domínio do nosso estudo, o domínio da nossa técnica, o domínio da ferramenta, tá? E se dedicar a aprender essa ferramenta para aplicar no dia da prova. Então, em relação à prova de vocês, a gente tem 3 critérios de avaliação. A gente tem o aspecto da língua portuguesa, então a banca vai avaliar a maneira como você escreve, se a sua organização de palavras ali está em concordância. Então, por exemplo, a gente tem que falar: um ministério deve criar. Tá tudo no singular. Ou os ministérios devem criar, tudo no plural. Então, tudo isso vai ser avaliado. A parte de língua portuguesa, a parte de crase, de pontuação, também a questão de concordância, como eu falei, de plural, singular, tudo isso vai ser avaliado na parte de língua portuguesa. E esse critério, obviamente, está em todos os editais, porque a banca precisa avaliar o nível de língua portuguesa. Professora, mas eu sou muito ruim de língua portuguesa. No Zap eu escrevo tudo errado, eu falo tudo errado. A grande questão é, pega aquilo que você mais erra e estuda aquilo. Você não tem que pegar uma gramática e estudar tudo que tem naquela gramática. Você não tem nem esse tempo. Gente, concurso público para redação é 4 meses, 5 meses estourando entre a publicação do edital e o dia da prova. Então, você não tem esse tempo de ficar vendo gramática. O que eu faço dentro dos meus cursos? Como eu já analisei muitas redações, eu trabalho há 10 anos com isso, eu tenho algumas questões em relação à língua portuguesa que eu sei que os alunos sempre erram. Então, dentro dos meus cursos, eu já mostro nas aulas de língua portuguesa, ó, vocês vão errar nisso aqui. Então, aprende aqui essas regrinhas que você vai arrasar, tá? Então, eu vejo que há ali quase algo genérico, algo que as pessoas sempre erram na língua portuguesa, tá? Então, veja o seu erro. O que você erra? Você erra mais na crase? Vai estudar crase. Ah, eu erro mais na parte de ortografia. Vai estudar ortografia, tá? Então, pega o seu erro e aí você lapida ele para que você não cometa o erro no dia da prova, tá? Mas a questão simplesmente de seguir as regras da língua portuguesa. Gente, a competência de língua portuguesa não vai avaliar a questão do refinamento vocabular. Então, você não precisa colocar uma palavra super complexa na redação. O povo do Enem adora colocar a palavra odierno, que significa atual. Você não precisa colocar odierno, tá? E odierno começa com H, inclusive. Não precisa. A banca não tá avaliando refinamento vocabular. Ela tá avaliando o quê? Estrutura de língua portuguesa. Se você está seguindo as regras da língua portuguesa, tá? Então não tenha medo de, tem que colocar palavra difícil. Não adianta colocar palavra difícil lá na redação e escrever ela errada, por exemplo, tá? Então, a grande questão é ajustar a língua portuguesa para integrar uma língua portuguesa que esteja ali adequada às normas gramaticais da nossa sociedade.
Segunda questão é que a banca vai avaliar a parte de estruturação, ou seja, a parte de paragrafação, a parte de organização. Então, por exemplo, o texto dissertativo, ele tem um parágrafo ali de introdução, a gente tem a parte de argumentação e uma parte de conclusão. Então, isso tudo tem que estar muito bem alinhado. Eu não posso concluir no início do texto, porque a conclusão já é um elemento do final do texto. Então, a banca vai avaliar a parte de estrutura. E o último critério de avaliação da banca é a parte de argumentação, a parte de ideias, como é que você conecta as ideias do texto, que é a que vale mais pontos, vale 40 pontos a parte de organização das ideias, a parte de coerência. Então, você não pode se contradizer no texto. E aí, uma coisa bastante importante que eu sempre falo em redação de concurso é: não coloque a sua opinião. Gente, tem vários candidatos que estão estudando esse vídeo. Eu não sei a opinião de vocês estão entrando aí num órgão, numa instituição pública, e eu não sei a opinião de vocês, não sei o que vocês defendem, e não me interessa saber como professora de redação. O que me interessa é você nossa, é difícil falar a palavra entregar. Você tem que entregar um texto que esteja alinhado com a banca. Então, o texto, gente, não é para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O texto é para a FGV. Eu fui corretora do Enem. Os corretores, eles não trabalham para o governo, eles trabalham para a banca, tá? Então, o que o corretor vai fazer? Ele vai analisar se o seu texto se encaixa nos três critérios. Se encaixa nos 3 critérios, meu amor, é nota máxima. Ponto. Não tem a ver com o gosto pessoal do corretor ou a posição política do corretor, nada a ver. O corretor vai ver seu texto, ele vai analisar conforme os critérios. Ou seja, a sua opinião não importa. O que importa é fazer um texto que esteja alinhado com a Constituição Federal e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Podem pegar provas aí da PRF, por exemplo. Notas muito boas na redação. Não tem opinião dos candidatos. Não tem eu penso que, eu acho que. Isso é um equívoco do ensino de redação da nossa sociedade. Porque o professorzinho, desde o primeiro ano do ensino médio, vai falar: o texto dissertativo e argumentativo é um texto opinativo. É quando ele está publicado no jornal, não quando está num edital de concurso. Percebe? Então, em concurso, a gente não põe a nossa opinião. A argumentação que vai ser construída na sua redação, ela vai estar de acordo com o que a banca quer ler, com o que a banca quer ouvir em relação aos critérios. Então, uma boa seleção de leis, uma boa seleção de citações para você colocar na sua redação. Então, esse é o equívoco de muita gente. Ah, eu vou colocar a minha opinião. Gente, eu não sei o que você defende. Se você defende as pessoas pobres, se você é contra pessoas pobres, se você é a favor de tal assunto, não me interessa saber disso. Tanto que eu nem exponho minhas opiniões aqui, porque isso não faz a menor diferença para um texto dissertativo. Então, o que vocês têm que fazer é um texto racional, um texto que seja crítico, mas crítico não é ficar descendo a lenha em governo ou instituição, mas sim trazer uma reflexão sobre aquele tema de maneira crítica, de maneira racional, de maneira científica, sem ficar expondo suas opiniões pessoais. Quer expor opinião? Faz seu videozinho no TikTok de 3 minutos, lá e você expõe o que você quiser. Você ganha até um dinheiro. Se você tiver um bom conjunto de engajamento e visualização, você vai no Kawaii, no Facebook, faz seu textão. Percebe? Então, redação para concurso é uma questão de técnica. Então, o que você tem que fazer no dia da prova? Uma redação que seja racional, que seja científica, que seja crítica. E ser crítico não é descer a lenha, mas analisar as coisas de maneira que não seja superficial. Isso é criticidade. Então, por exemplo, se a banca cobrar lá alguma questão relacionada a, por exemplo, segurança pública, quais medidas devem ser adotadas para a redução da violência na sociedade brasileira? Eu posso trazer citações e leis que vão embasar a ideia que não está relacionada com a minha visão pessoal de mundo. Redação para concurso não tem a palavra eu. Ou muitos alunos, quando chegam, por exemplo, entrar no meu curso pro Enem, muitos alunos colocam lá, devemos, podemos. Gente, não pode, observamos. Por quê? Quando você traz esse tipo de palavra, você está colocando a palavra eu no texto, porque é nós. Nós observamos, nós podemos. Eu estou me incluindo no texto, eu não vou fazer isso. Eu vou trazer sempre um filósofo, um sociólogo, uma lei que vai embasar a minha ideia. Então, se for, por exemplo, a questão da violência, o Sartre, que foi um filósofo francês, né? Ele falou que a violência é sempre uma derrota. Olha que citação incrível para começar uma redação. De acordo com Sartre, a violência é sempre uma derrota. E aí você faz uma reflexão pensando que a violência não é a saída para a sociedade. Embora o cargo de vocês envolva a segurança pública, vocês não vão fazer uma defesa na redação da violência. Vocês vão mostrar medidas para combater a violência, porque a violência é sempre uma derrota. Gente, então é tudo sobre entregar uma estratégia para a banca que esteja de acordo com os critérios. Para de achar que a FGV que é difícil. Se você cumprir os critérios, acabou. Pode vir a FGV, Sebrasco, Selecom, quem for, você vai arregaçar na redação.
porque a grande questão é a gente atingir os critérios da banca, tá? Lembrando também que vocês têm que fazer de 25 a 30 linhas. Eu sempre recomendo para redações de 30 linhas, no mínimo 28 linhas. É o espaço suficiente que a gente tem para conseguir entregar uma boa redação e conseguir bater os critérios. Lembrando que, gente, eu fui corretora do Enem, tá? Não vai querer dar o golpe na banca. Então tem gente que põe uma letra gigantesca, achando que, vou bater as 28 linhas, botar uma letra pá. Não, para com isso. O corretor vê que você tá aumentando a letra para ocupar espaço. Então faça uma letra que não seja nem muito grande, nem muito pequena. Não comece, por exemplo, com uma letra pequena e no final, lá, no último parágrafo, tá uma letra gigante. O corretor percebe, tá? Então, muito cuidado com isso. Faça uma letra que não seja nem muito grande, nem muito pequena. E se você aprende uma técnica, você não tem que ter medo de fazer redação. Se você aprende a técnica, boas situações, boas leis, o que fazer em cada linha da redação, acabou. Não tem que ter medo do tema da redação, não tem que ter medo da banca, tá? E se você quer aprender a fazer uma redação, eu fiz um curso específico para esse edital. O link tá aqui embaixo, tenho certeza que eu vou te ajudar. São mais de 10 aulas gravadas para você assistir de maneira 100% online. A gente tem um e-book de modelo de redação, um e-book de citações. Eu tenho certeza que com essa estratégia você vai conseguir a sua aprovação. E paga o preço, rei e rainha, porque você tá tão próximo de ser servidor público, tão próximo do seu sonho. Eu tenho certeza absoluta que esse curso vai te ajudar bastante.